Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações ao longo do dia, agora para falar sobre nutrição das plantas, né? Um assunto que a gente vem debatendo constantemente nesses últimos tempos. Afinal de contas, estamos olhando aqui para as nossas safras, né? Para a sanidade das nossas lavouras. Bom, agora a gente vai trazer, né, uma tradição que vem lá da Europa, é um produto tradicional, uma empresa tradicional que vem lá da Alemanha e que traz novidades muito interessantes aqui para o Brasil. Vamos conversar com o Mário Marim, ele que é Head de Vendas e Marketing da K+S. Mário, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Erickson. Uma satisfação estar aqui com você, junto com o seu público, para a gente poder conversar um pouquinho sobre fertilizantes, sobre agricultura e sobre a própria história da K+S. Tem uma história aí mais de 70 anos junto com a agricultura brasileira. Um prazer estar aqui com você e com o seu público, Erickson. É um prazer. Bom, vamos começar pela história então da K+S, uma empresa tão tradicional lá na Europa que traz muitas novidades aqui para o Brasil. Conta um pouquinho para a gente essa história. Bom, Erickson, essa história é muito bonita e eu tenho uma grande satisfação de toda vez que eu tenho a oportunidade de contar ela um pouco para o Brasil. É porque a K+S a gente costuma dizer internamente aqui na empresa que é uma ilustre desconhecida aqui no Brasil. A K+S, Erickson, ela tem 136 anos, foi uma das primeiras empresas do mundo a minerar e produzir cloreto de potássio. Nós temos minas na Alemanha e temos mina no Canadá também. E essa história de mais de um século já compartilha de 70 anos aqui no Brasil. A K+S, poucas pessoas sabem, a K+S ela é muito conhecida no meio das indústrias de fertilizante, né? Nós fornecemos cloreto de potássio no Brasil há 70 anos. Inclusive, a K+S foi a primeira empresa a trazer cloreto de potássio para o Brasil em 1954. Então, nós somos muito conhecidos no mercado de B2B, né, de exportação de cloreto de potássio. Todas as empresas misturadoras de adubo têm relacionamento conosco. Mas no campo, lá na fazenda, nas cooperativas, nas revendas, nós somos pouco conhecidos ainda. Mas com o advento aí de novos projetos, que agora nós estamos trazendo fertilizantes diferenciados para o Brasil também, acreditamos que rapidamente seremos mais conhecidos no Brasil também, no mercado, nas fazendas, nas cooperativas e nas revendas, Erickson. Além da K+S ser a quarta maior produtora de cloreto de potássio do mundo, Erickson, nós, por uma dádiva de Deus, lá nas nossas minas na Alemanha, nós temos um mineral chamado kieserita. O que é a kieserita, Erickson? É uma rocha, é natural, mas essa rocha ela é sulfato de magnésio monohidratado. Ou seja, ela é a fonte mais nobre que existe desse macronutriente fundamental para as plantas. Desses dois macronutrientes, né? O magnésio e o enxofre. Então, lá nas minas na Alemanha, quando a gente extrai a silvinita e a carlinita, que são as rochas que nós vamos produzir o cloreto de potássio, que todo mundo conhece, junto dessas rochas, nós extraímos junto essa rocha chamada kieserita. Então, junto do potássio, Erickson, naturalmente, nós temos magnésio e enxofre, de forma solúvel. Lembrando, né, planta só absorve o que é solúvel, né, Erickson? Então, nós temos adubo magnesiano junto com adubo potássico. E são essas inovações nutricionais que nós estamos trazendo para o Brasil agora. Mas a K+S já produz esse tipo de fertilizante na Alemanha há 70 anos, Erickson. E agora que nós estamos trazendo para o Brasil, justamente porque a empresa está ampliando a produção desse fertilizante chamado Corn Kali, que é basicamente cloreto de potássio com magnésio e enxofre. E aí nós enriquecemos ele com boro para trazer para o Brasil, porque no Brasil os solos tropicais sempre são muito pobres em boro. Então, para trazer esse Corn Kali para o Brasil, nós enriquecemos ele com boro também, para ficar um adubo completo para as culturas comerciais aqui do Brasil. Ou seja, temos a presença aí de nutrientes essenciais, solúveis, tá, pessoal? É importante frisar isso, né, porque alguns produtores podem estar se perguntando em relação ao manejo, né? Principalmente aqueles produtores que fazem ali uma correção de solo, deve estar se perguntando,
será que muda alguma questão no manejo? Como é que eles vão trabalhar juntos? Bom, já vale adiantar, né? O manejo de solo é independente aí dessa parte, desse outro tipo de manejo, que é essa solução que a K mais S está trazendo. Como é que a gente posiciona, né, esses dois tipos de manejos diferenciados, Mário? Perfeito, Erickson. A sua pergunta é extremamente oportuna, necessária, e eu gostaria até de gastar um pouquinho mais de tempo aqui para conversar com você e com quem está nos assistindo sobre isso, né? O magnésio, ele, todo mundo sabe, é um macronutriente essencial, fundamental para as culturas, fundamental, obviamente, como todo nutriente mineral. E o magnésio, ele é o átomo central da molécula de clorofila, Erickson. Então, para a planta fazer fotossíntese, precisa de magnésio. Lembrando que fotossíntese é aquele processo, né, meus amigos? As plantas captam a energia luminosa, dióxido de carbono, e fazem a comida delas, fazem os açúcares, né? E desses açúcares que elas vão ter energia para viver, para crescer, para enraizar, para fazer o fruto, para fazer o caule, em suma, para ela crescer, para ela viver. Então, para fazer a energia da planta, precisa de magnésio. Para as plantas transportarem esse açúcar da folha para os seus outros órgãos, como raízes, caules, frutos, também precisa do magnésio. Então, o magnésio, Erickson, ele é fundamental para toda a cadeia energética das plantas. Agora, é claro, todo mundo sabe disso, né? Isso daí a gente estuda lá na faculdade, está descrito nos livros aí há décadas e décadas. E o Brasil, como um expoente mundial na agricultura, é claro que a gente faz manejo com magnésio. Mas qual manejo que o Brasil usa? E grande parte do mundo usa. Como que se maneja o magnésio? É através do calcário. Graças a Deus, o Brasil tem muito calcário. O calcário é o pai da agricultura brasileira. A mãe é a terra, o sol, a chuva, né? E o pai é o calcário. Sem o calcário, a gente não exploraria o cerrado brasileiro, a gente não teria feito essa revolução verde que o Brasil fez nos últimos 40, 50 anos. Então, o calcário é fundamental, mas lembrando, calcário é corretivo de solo. Calcário, principalmente, é para neutralizar a acidez do solo, neutralizar alumínio tóxico e, de quebra, ele fornece também cálcio e magnésio. Mas aí que é o X da questão, Erickson. O cálcio e o magnésio do calcário são de baixíssima solubilidade, mas a dose que se aplica é alta. Então, é claro que a gente tem cálcio e magnésio no solo graças ao calcário, tá, Erickson? Porque o solo tropical, ele é sempre muito pobre, naturalmente, ele é sempre muito pobre em cálcio e magnésio. Então, quando a gente faz uma análise de solo e encontra cálcio e magnésio na análise de solo, é porque ele veio do calcário, tá? Mas sabendo que a solubilidade do magnésio do calcário é baixa, o que a gente tem encontrado em termos agronômicos, Erickson? Quando eu aplico magnésio solúvel na forma de adubo, então eu não estou mais falando de corretivo de solo, Erickson, agora eu estou falando de adubo magnesiano. Adubo é solúvel. Quando eu aplico magnésio solúvel na adubação das plantas, essa planta consegue, como ela cresce rápido, né? Ela encontra ali na solução do solo, junto com o potássio, com o nitrogênio, com o fósforo, ela encontra esse magnésio disponível, absorve com maior facilidade e com isso ela produz mais. Isso é o que a pesquisa, nós temos mais de 20 anos de pesquisa no Brasil, tá, Erickson? E não só a K mais S, a pesquisa com magnésio vem avançando a passos largos no Brasil nos últimos anos. Confesso que o magnésio era um dos nutrientes esquecido pela nutrição vegetal no Brasil, até por falta de fontes desse nutriente, tá, Erickson? Então era um paradigma, não tinha o que ofertar como adubo magnesiano solúvel, então nem se pesquisava. Mas algumas empresas, não só a K mais S, trouxeram e vem trazendo fontes de magnésio solúvel na forma de sulfato de magnésio, que a planta é solúvel, então a planta consegue absorver. E aí a pesquisa tem avançado nessas questões nutricionais, tá, Erickson? Então, hoje a gente tem pesquisas do Rio Grande do Sul ao Pará, em mais de 7 culturas agrícolas diferentes,
e sempre onde nós aplicamos adubo magnesiano, Cornicale, as culturas têm expressado um potencial produtivo maior, tanto no café como na soja. Trabalhos recentes agora que me foram entregues semana passada no amendoim, era uma cultura que eu desconheço o trabalho científico com magnésio via solo, resultados excelentes na mitigação do estresse e principalmente no aumento da produtividade. Como eu estava falando, em soja, em milho, em feijão, em café, resultados sempre muito, muito expressivos, viu, Erickson? Pessoal, é aquela velha questão, né? Aqui no Brasil é a tropicalização das tecnologias, aí que entra toda essa questão da pesquisa. É muito importante, né? O Mário comentou, né, essa questão de tropicalizar, então, o posicionamento do Cornicale. E aí, para a gente entender, puxando aí uma outra parte da fala dele, né, a disponibilidade de açúcares ali para a planta, né, toda a parte de fotossíntese, eu quero puxar um pouco a sardinha aqui para a minha editoria, que é a editoria de cana-de-açúcar, né, que eu cuido aqui no site. Bacana. Então vamos entender o posicionamento desse produto para o setor de cana. Afinal de contas, a gente vê um setor, esse ano, um setor estressado, né? Que ano passado a gente teve queimadas, teve estiagem, a gente vê plantas muito estressadas esse ano e é um pessoal que está aí ávido e é muito atento a essas tecnologias. Como é que a gente posiciona o Cornicale para o setor de cana? Erickson, obrigado também pela pergunta, tá? Porque eu sou de São Paulo, então, nesses 24 anos que eu trabalho com fertilizante, grande parte disso também foi com cana-de-açúcar, tá? Nosso principal mercado aqui do Cornicale, nós estamos desenvolvendo o mercado, né? É novo esse projeto no Brasil, faz 2 anos que a gente começou a trazer Cornicale para o Brasil. Ano passado nós trouxemos 80 mil toneladas, esse ano devemos trazer umas 150 mil toneladas de Cornicale para o Brasil. E esse projeto vai até 2030, onde devemos atingir 700 mil toneladas. Isso só para mostrar, tá, Erickson, que é um produto extremamente competitivo, com um valor muito interessante que realmente dá para o agricultor utilizar esse fertilizante. E por que eu comecei a conversa? Porque cana realmente é uma das culturas agrícolas brasileiras mais competitivas, né? Não tem espaço para amador. Como você comentou, esse ano está complicado, né? Em função da estiagem da última safra, aqueles incêndios absurdos que tiveram no interior de São Paulo e Minas. Provavelmente isso daí reduziu perfilhamento, reduziu talvez o sistema radicular de muitos canaviais e isso vem diminuindo, pelo que a gente está vendo, a produtividade esse ano, né, Erickson? E o magnésio, Erickson, ele é fundamental em todas as culturas, mas na cana-de-açúcar eu vou te dizer que ele tem uma aderência a mais. Tanto que ele vem sendo muito pesquisado na cana já faz bastante tempo, né? Inclusive, um dos professores aí de nutrição vegetal, de fertilidade do solo, que encabeçou toda essa pesquisa em cana-de-açúcar com magnésio e boro, o professor Cruciol, da Unesp de Botucatu, vou mandar um abraço para ele. E por que o magnésio é tão importante para a cana-de-açúcar, Erickson? Cara, porque cana-de-açúcar a gente quer colher o quê? A gente quer colher açúcar por hectare, correto? E quem que faz açúcar? Fotossíntese, correto? E quem que é o átomo central da molécula de clorofila? É o magnésio. Então, folha amarela faz pouca fotossíntese, faz pouco açúcar. Folha sem magnésio fica amarela. Então, o magnésio é fundamental lá para começar a fazer a glicose através da fotossíntese. Mas depois, Erickson, para transportar, lembrando, glicose não anda no floema das plantas. O açúcar transportável no floema das plantas é a sacarose. E para juntar glicose com frutose e fazer sacarose, tem uma enzima muito importante. Essa enzima chama-se bifosfatase ácida. E quem ativa essa enzima, assim como a enzima rubisco também, que também está ligada ao processo energético das plantas, quem ativa essas enzimas é o magnésio.
Então, para produzir o açúcar, precisa de magnésio. E para fazer com que esse açúcar saia da folha e chegue no colmo, na forma de sacarose, também precisa de magnésio. Inclusive, precisa de boro também para que isso funcione muito bem. Nutrientes que, junto com o potássio, estão presentes no corn kali. Então, a adubação com corn kali na cana-de-açúcar, ela traz várias vantagens, Erickson. Primeiro, no próprio crescimento da planta. Magnésio, tá, meus amigos? Boro, enxofre, é fundamental para enraizamento, vai ajudar no perfilhamento, porque para perfilhar precisa de energia. Então, o corn kali, ele encaixa perfeitamente para a cana, porque ele vai ajudar no crescimento vegetativo, no enraizamento, mas ele também vai ajudar muito, mas muito mesmo, no acúmulo de sacarose no colmo da planta. Então, é uma solução muito interessante para o mercado sucroenergético brasileiro, que inclusive já usa magnésio com outras técnicas, né? A cana-de-açúcar se aplica bastante magnésio via foliar, Erickson. Lá no terço final de crescimento da cultura, se aplica muito, já tem esse manejo aí há vários anos, de aplicar magnésio e boro via folha para ajudar a translocar o açúcar da folha para o colmo. Agora, isso a gente só consegue fazer em quantidades muito pequenas, de avião. Com o corn kali, você já consegue colocar uma quantidade grande, uma quantidade realmente nutricional, direto na boca da planta, né? Lá no solo, lá na raiz. E aí, com certeza, o resultado se amplifica. Hoje, por uma grata satisfação, cana-de-açúcar, depois da soja, já é o mercado que nós mais vendemos corn kali, já temos usinas aqui em São Paulo usando em área total depois dos primeiros testes. Realmente os resultados são muito interessantes, tá, Erickson? Muito que bem, a gente pegou aí o exemplo da cana para trazer os benefícios do corn kali, mas em outras demais culturas, né, já foi citado aqui soja, café, até amendoim, então vale a pena conhecer aí os trabalhos da K+S. E aí, para a gente finalizar a nossa entrevista, deixa aqui um espaço, Mário, para você convidar as pessoas para conhecer esse trabalho, entrar em contato com vocês, enfim, o espaço aberto aqui para vocês divulgarem o trabalho aí da K+S. Opa, obrigado, Erickson. Como eu comentei no começo, né, a K+S é uma mineradora, produtora e exportadora de fertilizantes potássicos e magnesianos, né? Então, meus amigos, quem se interessou, quiser comprar o corn kali, quiser conhecer esse fertilizante potássico magnesiano enriquecido com boro, procure nossos parceiros comerciais. Hoje nós temos mais de 8 fábricas de adubo ao redor do Brasil que já importam o corn kali e com certeza nós vamos abranger num curto espaço de tempo, aí nos próximos 1, 2 anos, o Brasil inteiro, para que a gente consiga ofertar o corn kali pelo menos em quase a totalidade do território nacional. Converse com as suas cooperativas, conversem com os seus representantes que vendem adubos para vocês, perguntem, peçam o corn kali, que com certeza vocês vão encontrar um distribuidor nosso aqui no Brasil. E para quem quiser falar diretamente com a K+S, nós temos escritório aqui em São Paulo, nós temos hoje um Instagram muito bom, cheio de material técnico, tá, Erickson? O nosso LinkedIn também cheio de material técnico, a gente sempre divulga essas pesquisas de magnésio nas principais culturas agrícolas aqui no Brasil. Então, quem quiser interesse, nos procurem lá no Instagram, no LinkedIn, no nosso site também. E nosso escritório aqui em São Paulo, se precisarem também, mandem um e-mail. O endereço de e-mail e telefone está lá no site. E com certeza um agrônomo da K+S vai entrar em contato com vocês também, para falar de posicionamento técnico, mas se for também para ajudar vocês encontrarem um distribuidor de corn kali na sua região, também será um prazer para a nossa equipe. Eu já dei uma navegada aí nas comunicações da K+S, realmente tem muitas informações que inclusive nos inspiram aqui, como jornalista, a trazer cada vez mais pautas relacionadas a esse assunto. Mário, muito obrigado, seja sempre bem-vindo, portas abertas sempre para a K+S. Muito obrigado, Erickson, obrigado para você, é um prazer poder compartilhar esses minutos de conversa aqui com você e com o seu público também, que é um público muito especializado.
Obrigado, Erickson. Obrigado. E você continue conosco aqui ao longo da nossa programação Notícias Agrícolas. Visite também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.